Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está nesse último vídeo e se você seguiu do primeiro até esse último vídeo, que é o 10º, eu tenho certeza que você já tem uma posição muito definida para você. Se você vem atrás de um tratamento que resolve os teus problemas na área do transtorno emocional, estamos falando de depressão, ansiedade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, fibromialgia, estamos falando sobre 90% de um público, que são mulheres que sofrem de forma muito devastadora com a fibromialgia. Se você chegou até aqui, eu acredito que você já entendeu que o nosso tratamento, ele não vai simplesmente tirar os sintomas de todos esses transtornos. Não, nós vamos resolver o problema na raiz, na origem dele, com toda certeza. Bom, a última pergunta é esta: como sei se o meu caso realmente tem indicação para TRG? É muito simples. Se você carrega traumas profundos, microtraumas, e eu vou explicar bem rápido para você o que são traumas e microtraumas, porque tem pessoas que ainda não conseguem entender o que são essas duas faces do trauma. Trauma é tudo aquilo que aconteceu na sua vida, seja muito grande aos olhos de quem está fora ou não, mas que para você trouxe um peso muito forte. E o peso não é somente ou exatamente o que aconteceu. O trauma, ele se explica a partir do momento de o que aconteceu, como eu recebi isto, como isto age em mim, como isto se movimenta em mim. Uma vez que você tem a compreensão destes pontos, entendendo qual é o pensamento, qual é a intenção sobre um trauma, ele pode sim agir de forma profunda em você. O que eu estou tentando dizer é que um trauma não necessariamente significa a morte de uma pessoa que você ama, o término do casamento, uma mudança brusca de ritmo de vida, um emprego que você perdeu, um parceiro que você sempre imaginou estar do seu lado, a morte de um pet ou alguma coisa muito séria. Por quê? Porque existem pessoas que passam por todas essas questões que eu disse e você não as vê morrendo, você não as vê destruída emocionalmente. Por que isso acontece? É porque essas pessoas são extraordinariamente diferentes de você? Não exatamente. É porque, essas pessoas não guardaram o trauma. Elas não esconderam a dor. Elas não se colocaram como super para não vivenciar a dor. Elas vivem a dor, só que elas processam essa dor de forma que ela se dissipa do inconsciente. Ela não fica guardada e reverberando por toda a vida. Ora, imagina que alguém perca um ente querido e de vez em sempre você percebe que essa pessoa está triste, ela está chorando. Isso é muito normal e na verdade é saudável, porque os olhos são as janelas da alma. E quando uma pessoa está chorando por uma perda, ela está literalmente desafogando dor que está aqui dentro dela. O problema acontece quando perdeu essa pessoa, ela fica triste, fica chorando, chora constantemente
e ela fica literalmente congelada no momento de eu não aceito que ela tenha partido. E ela começa a se torturar dentro desse sistema de congelamento. Então, o trauma profundo, ele acontece quando a pessoa passa por uma ou mais experiências que para você foi profunda e não processada. Microtraumas são situações que a gente normalmente não considera muito, mas que constantemente nós ficamos lembrando ou constantemente surge esses momentos. Um exemplo bem clássico. Uma cliente me procurou dizendo que ela precisava de ajuda porque ela estava com depressão profunda. E ela começou a se explicar dizendo: olha, George, eu não sei o porquê que eu tenho depressão. Na verdade, eu nem tenho motivo para ter depressão. A minha vida sempre foi uma vida boa, normal. Eu não cresci em um lar abusivo. Os meus pais foram os melhores pais possíveis. A minha família, uma família normal como a de qualquer outra pessoa. Eu tive boas amizades, tive bons relacionamentos. Então, eu não sei o porquê eu tenho depressão. Mas eu sei que de um tempo para cá, aproximadamente 2 anos, eu sinto um vazio profundo. É uma coisa difícil de explicar, me disse ela, porque é como se eu vivesse dentro de um buraco escuro, profundo, 24 horas. E a sensação, por mais que existam pessoas ao meu redor, de solidão, é absurdamente assustadora. Depois dessa explicação, eu disse para ela: você já ouviu falar sobre microtraumas? E ela disse não, e eu dei basicamente a explicação que eu estou dando para vocês. O que acontece é que ela aprendeu pela vida a olhar, a analisar a vida das outras pessoas e ver grandes problemas na vida dessas pessoas. E uma vez que ela enxergava grandes problemas, potencialmente ela entendia que essa pessoa vivia com grandes traumas. Mas eu disse para ela: fica tranquila que nós vamos te ajudar. Começamos o trabalho e não demorou muito para nós começarmos a reprocessar e encontrar pequenos traumas, microtraumas enraizados no inconsciente dela. Para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos falar apenas sobre um destes microtraumas, que até então para ela não fazia sentido nenhum ele existir. O que acontece é que ela sempre foi filha única e automaticamente recebeu todo o afeto, todo o carinho dos pais. Só que os pais, eles eram tios. Na verdade, a mãe era tia, pois a irmã dessa mãe tinha quase que no mesmo tempo uma filha. No mesmo tempo em que ela teve essa minha cliente, a irmã dela também teve um filho, um menino. E a mãe da minha cliente sempre deixou muito claro que ela gostaria de ter tido um filho, um casal, que seria um sonho completo. E não tendo esse filho, ela constantemente soltava algumas palavras do tipo: como eu queria ter um menino, como eu queria ter um filho homem, como eu queria ter um homem para estar dentro dessa casa. Em um dos dias, essa minha cliente reprocessou uma cena que revelou um microtrauma que foi, com certeza, essencial para nós entendermos. A mãe dela estava em um passeio com a família, ou seja, o pai, a mãe e essa minha cliente,
E essa minha cliente ouviu a mãe dizer que o maior sonho dela era ter um filho antes de ter tido uma menina. A minha cliente falou que, a princípio, aquilo não fazia nenhum sentido, nenhum problema para ela, porque era um sentimento da mãe dela. Só que o inconsciente dela registrou. E um dos registros que foi feito pelo inconsciente foi que eu não sou amada porque a minha mãe queria ter tido um filho homem. Eu não sou querida porque a minha mãe queria ter tido um filho homem. Ela levou isso para a vida sem ter consciência disso. Nos relacionamentos que ela sempre julgava terem sido relacionamentos saudáveis, a maioria deles foi ela quem terminou. E ela não terminava porque ela não gostava da pessoa. Ela terminava porque ela via na pessoa masculina, ou seja, na pessoa que ela se relacionava, alguém melhor do que ela. Quando essa situação emergiu durante o tratamento, eu perguntei para ela, faz sentido você entender ou enxergar estes pontos da sua vida e que isso se tornou um microtrauma que foi se arrastando durante anos da sua história? E ela conseguiu entender que sim. Bom, esse foi simplesmente um pequeno exemplo para mostrar para você que existem microtraumas que nós não processamos e achamos que eles não reverberam, que eles não resultam em nada durante a nossa jornada de vida. Mas constantemente eles ficam emergindo do inconsciente e trazem sentimentos de tristeza. Então a verdade é que uma vez que você tem problemas emocionais, traumas ou microtraumas, uma vez que você tem depressão, ansiedade, pânico, psoríase, fibromialgia, o tratamento é para você. Por que o tratamento é para você? Porque eu acredito que você não suporta mais continuar sofrendo. Eu acredito que você não quer mais continuar vivendo à margem de medicação que ajuda, medicação que retrocede. Medicação que ajuda, medicação que retrocede. Tratamentos que te dão um pico de energia, vitalidade e depois retrocede. Bom, se você assistiu todas as perguntas e respostas que nós demos até aqui, eu tenho certeza que agora você está preparado e está preparada para sair literalmente desse sofrimento. E agora eu quero te convidar a tomar essa decisão por você. Existe mais uma pergunta que é muito comum fazerem durante o envio das mensagens para o nosso time. Quanto custa o tratamento? Eu gostaria que você entendesse a nossa visão. Pensa comigo. Você não conhecia como funcionava ou como funciona o tratamento TRG. Uma vez que você não conhece, a sua mente ou o que você aprendeu está sempre dizendo para você o seguinte: vai ser um tratamento de fala, você vai falar, você vai ouvir, vai voltar para casa um pouco melhor e daqui a pouco vai estar muito ruim. E aí você pensa, para viver nesse ciclo que potencialmente você já vive, eu não vou investir uma quantidade X, não é verdade? Agora, que você já sabe que o tratamento ele nem precisa que você fale dos seus problemas. O tratamento ele não vai amenizar os sintomas, ele vai resolver na raiz o problema. Eu te pergunto, quanto você investiria para não sofrer mais com ansiedade? Quanto você investiria para
nunca mais necessitar de medicamentos para dormir? Quanto você investiria para deixar de sofrer todas as dores que você sofre com a fibromialgia? Quanto você investiria para que seja resolvido os problemas de psoríase no seu corpo? Quanto você investiria para que a depressão fosse arrancada, retirada da sua vida de uma vez por todas? Eu sei que a sua resposta é: eu investiria tudo o que eu puder. A única coisa que eu gostaria de te falar é que você não vai precisar investir tudo. Na verdade, o que nós fazemos durante a consulta que eu cedo literalmente de graça, você não vai pagar R$1 nessa consulta. E nessa consulta eu tiro todas as suas dúvidas, explico tudo o que você precisa saber e entender sobre o problema que você está enfrentando. Eu mostro de forma muito prática, como eu fiz na gravação desses vídeos, como nós iremos resolver, e ali eu te apresento o valor do investimento. Gente, só para que você fique tranquila e tranquila, um investimento para tratamento em terapia tradicional durante anos, as pessoas investem pelo menos de 5 a 15 mil reais e não tem, em grande parte, os seus problemas resolvidos. O que eu posso dizer é que nem de longe vai chegar a esse valor, mas nem de longe. Mas eu também gostaria de falar isto olhando nos teus olhos e dizer que o valor do investimento ele é infinitamente menor do que você potencialmente esteja pensando. E mais ainda, nós facilitamos para que você consiga entrar nesse tratamento pagando de formas que não pese para você, ou seja, você vai poder parcelar o seu tratamento. O que eu posso adiantar de forma muito segura é que a nossa forma é de que você já adquira o tratamento completo. Uma vez que você adquirir o tratamento completo, não existe nenhum risco para você e não existe nenhum risco para nós. Bom, se você ainda continua com dúvida, eu vou ter o prazer de tirar ela durante a consulta gratuita que eu estarei entregando para você. Tudo bem? Gente, é isto. Eu quero agradecer esse tempo. Se vocês têm perguntas, deixem aqui. Abaixo tem um link para vocês entrar em contato com o nosso time, agendar sua consulta gratuita e iniciar o tratamento rumo a resolver os seus problemas emocionais. Eu fico por aqui, torcendo para que Deus te direcione para o melhor caminho. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua vida seja uma vida de liberdade emocional. Fica com Deus.